Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br que, na medida do possível, atenderemos a sua solicitação. Confesso que recebemos diariamente muitos e-mails com sugestões de pauta, convidados, etc. Tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir este programa que está na 8ª temporada. Este é o foco central deste programa, o universo jurídico. E no universo jurídico, a advocacia, sem sombra de dúvida, é uma das profissões mais interessantes, uma profissão clássica. Convidei para conversar comigo hoje sobre advocacia e sobre assuntos afins, meu amigo advogado, professor José Fernando Lutz Coelho. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui na UFN. Quantos anos, professor, na advocacia, né? Quando é que tudo começou? Na realidade, completo agora 38 anos, né? Na labuta diária da advocacia. É um grande aprendizado porque, na realidade, nós não aprendemos apenas, né, com o exercício da atividade jurídica, o conhecimento jurídico. Nós conhecemos muita vida, né? Todas essas mazelas, porque quando a gente diz que cada processo tem uma vida, realmente tem uma vida. Tem um direito que se refere à propriedade, se refere a um direito sucessório, né? As questões que envolvem a família. Então, nós realmente, como profissional, que somos indispensáveis à administração da justiça, né? Conforme a nossa Constituição Federal, temos uma responsabilidade muito grande no exercício dessa atividade. E é um aprendizado diário. Realmente, já numa expressão lá da nossa poeta Cora Coralina, né, na escola da vida, realmente o mestre é o tempo. Com a experiência, nós vamos juntando informações, né, tendo maior tolerância, maior percepção e sempre com aquele intuito, né, de realmente, claro, resolver o problema do cliente, mas acima de tudo, trazendo sempre uma forma mais salutar, menos onerosa, mais célere. E essa é a nossa função. Por isso que nós somos preponderantes diante da sociedade. E quero dizer que quando a gente começa a advogar, isso serve para os jovens advogados, a gente tem a impressão que quando chegar talvez 10 anos, 15 anos, nós vamos ter um conhecimento já, né, entre aspas, satisfatório. Não, não é verdade. Nós aprendemos todos os dias. E essa tarefa, esse trabalho, essa pesquisa, essa atualização constante é que nos faz, né, capacitado para enfrentar todos os problemas do dia a dia. Sabe que recentemente eu assisti um documentário na área jurídica e pensava justamente, né, nisso que tu falou agora, que eu acho que é um ponto legal assim, para a gente conversar. Tem um não direito dentro do direito, né, Fernando? Exatamente. Hoje nós temos, dentro do nosso, eu diria até dentro da nossa cultura, né, e eu falo não só em relação à cultura jurídica, mas até mesmo pela nossa própria Constituição Cidadã, pelo nosso Código de Civil, que é de 2002, nosso Código de Processo, que é de 2015, nós temos, na nossa essência, imbuídos a questão do litígio. Né? Nós temos que ter, e isso tem que começar... As próprias academias. Nas academias, nas elas instituições, contribuem para isso. Para buscar essa grande transformação. Não é ajuizando ações, não é provocando demandas que nós vamos ter o nosso trabalho reconhecido. Claro que isso é uma fase de adaptação e é uma questão cultural, até porque muitas vezes as próprias partes litigantes, ela não valoriza o trabalho do advogado quando ele é feito através de uma conciliação, de uma mediação, de um acordo pré-processual. Até porque não houve ação, mas houve a solução, a resolução do conflito. E isso é importante, né? Que se tenha essa concepção para evitar chegar ao judiciário. E aqui não é crítica a ninguém, a gente sabe da morosidade. E não existem um culpado, são muitos culpados, inclusive as próprias partes, o próprio advogado, alguns deles que procrastinam processos. Então essa realidade, ela também tem que ter essa nova concepção, inclusive de saber conciliar. Acordo, ambas as partes têm que cederem.
Deve haver concessões mútuas, senão não há acordo. Se eu tenho o valor de 100 para receber, por que eu vou receber 90? Porque mesmo que tu receba 100 depois de vários anos, não vai ser o 100. Isso eu nem falo para aqueles que falam objetivamente na questão pecuniária, porque há também um desgaste pessoal, espiritual. Lógico. E isso conta. Sim. Conta. Tem muitas pessoas que condicionam a prática do acordo a uma espécie de bênção do judiciário, né? Como se isso fizesse alguma diferença. E, inclusive, juridicamente não há diferença. Nós vivemos num sistema em que nós valorizamos também a jurisprudência, e muito, claro, né? A gente observa isso, e em certas questões as próprias partes não entendem. Olha, nós temos probabilidade. Como probabilidade? Eu tenho direito ou não tenho direito? Bom, mas existe uma interpretação que, nesse caso, e a gente já discutiu, poderia discutir tantos temas, como penhorabilidade, impenhorabilidade, né? Que eu não sei qual vai ser a posição. O Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que envolve as questões de controvérsias de direito objetivo federal, de dissídio jurisprudencial, vai se manifestar. Eu não sei quando, se chegar lá a posição do tribunal, então, às vezes, ou na maioria das vezes, é necessário, né, colocar na balança e ver o que seria mais, eu diria na linguagem cotidiana, é melhor uma na mão do que dois voando, né? Para ter esta segurança, ou evitar esta insegurança. Aquele que não trabalha com o direito, talvez ele não tenha a percepção de que direito é linguagem, né? E a linguagem tem uma característica de indeterminabilidade, que lhe é peculiar. E talvez essa indeterminação da linguagem seja a grande responsável pela divergência na compreensão, na aplicação do direito. Aliás, o Código de Processo Civil ele tenta reagir a isso. Exatamente, até nas aulas lá, e eu já tenho muito orgulho de ter pertencido aos quadros na época da Unifra, hoje o FN. Exato. Hoje eu estou vinculado apenas, assim como participei de outras instituições, FADIAS, Murcamp, né? Porque eu sempre tive a concepção de que a gente não só ensina, a gente aprende muito. Então eu posso estar ensinando, mas aprendendo muito, e a gente aprende. E dentro desse contexto, hoje, nas matérias que eu estou vinculados à Universidade Federal de Santa Maria, do processo civil, eu sempre digo que processo, embora tenha uma definição do instrumento da realização, do direito material, da busca da prestação jurisdicional, eu sempre digo brincando, e que na verdade é uma forma de cutucar, de que processo é prova. A obrigação do profissional é produzir a prova. Quem traz a prova é a parte. Então, muitas vezes, nós não nos municiamos, né? A gente fala, eu fiz um ajuste, mas que tipo de ajuste? Foi tudo que a gente chama verbal, né? Pois vamos ter que provar. E a prova é o quê? Testemunhas. Então, tem toda essa... O que tem que haver dentro dessa... E não é só da área do direito, essa é uma questão até mesmo, eu diria, sociológica. Sim. Prevenção. Prevenir litígios, né? Se acautelar. Se eu vou ajustar qualquer tipo de contrato, mesmo que a gente sabe que é o comodato, que é um empréstimo gratuito, porque se eu vou emprestar minha casa da praia para alguém, porque eu tenho confiança, mas eu posso me constranger em exigir, olha, fazer um contratinho de comodato, a gente sabe disso. Mas já tivemos tantos problemas, eu tenho tantos, nesses 37 anos, vou completar 38, como mencionei, que, na realidade, alguém emprestou um apartamento para um filho de um amigo, sobrinho do amigo, veio fazer a prova do vestibular em Santa Maria e não devolveu o imóvel, aí ficou a companheira, aí teve ação de reintegração de posse, então, aí negou que era comodato. Então, vejam, prevenção. Muitas vezes até, nós temos eu sempre faço uma brincadeira também, que eu falo no jus abutente, né? Do que, e está lá no direito, no direito romano, do que o que abunda não prejudica. Vamos sobrar a prova do que faltar. Mas dentro de todo esse contexto, a expressão seria uma só, prevenção. E nós temos tantas formas, celular para fotografar, mesmo documento, então vamos usar, evitando para chegar, porque muitas vezes tendo essas questões, isso também inibe demandas. Como é que tu vê esses movimentos de desjudicialização,
questões do dia a dia, né? Questões que são aproveitáveis juridicamente falando. Essa é uma cadeira que eu não digo que eu criei, mas que como nos estudos interdisciplinares a gente pode utilizar uma nova, eu diria, seara do direito. A gente tem trabalhado muito com direito notarial e registral, que com todo respeito, eu observo em algumas instituições de ensino que falta uma cadeira específica, né, de direito notarial e direito registral. Esse é o futuro. Né? E aqui eu sempre digo isso, eu não estou desfazendo da arbitragem, mas tu sabes, como advogado, como professor, que a arbitragem, nós temos um grande preconceito, é uma questão cultural. Nós não acreditamos no árbitro, infelizmente. Embora todo o trabalho que a gente faz na academia, como isso traz uma solução mais rápida para as nossas questões, mas isso é notório. Claro que nós estamos avançando. Nós tínhamos uma regra no Código de Processo 73, que era uma regra morta. Tínhamos que ter uma lei especial sobre arbitragem, né, que depois veio ser também contemplada diante do Código de Processo Civil da Lei Especial da Arbitragem. Mas nós não utilizamos esse instrumento para solucionar as nossas lides, os litígios, para compor isso. E tudo deságua onde? No Poder Judiciário. E não adianta. E não é crítica a juízes, a crítica a advogado, é muita demanda. Eu acredito que no levantamento feito em 2022 agora, nós tenhamos em torno de 210 milhões de habitantes. 200 e poucos milhões de habitantes. Sim. Nós tivemos, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2022, 100 milhões de processos. É muito processo, para pouco juiz, para poucos servidores. Nós temos que ver isso. Não adianta culpar servidor, não adianta culpar juiz, não adianta culpar advogado. Nós temos que colocar também, né, o dedo na boleira e observar quanto nós podemos contribuir com isso. Então, exatamente nesse sentido, que não depende apenas dos órgãos jurisdicionais, mas de cada cidadão também, que é um dever nosso, buscar e evitar. Mas, acima de tudo, eu vejo na desjudicialização, através do direito notarial, que são os cartórios, que a gente chama de tabelionatos, e o direito e os registros, né? Registro de imóveis, o próprio cartório de títulos e documentos, como um grande vetor para desaguar e reduzir a morosidade judicial. Hoje nós temos tantas possibilidades. Claro que a gente sabe que o inventário pode ser feito, divórcio, separação, que ainda é possível, mas hoje é o divórcio praticamente direto, né? Retificações de imobiliárias, que já vem desde 2004, 2005, com alterações que foram feitas na lei de registros públicos. Vamos buscar isso. Eu confesso que até, e nós já conversamos sobre isso também em outras oportunidades, eu entendo até porque o divórcio e o inventário que tem menores ou incapazes tem que ser feito judicial. Eu entendo que e já existe tentativas de projetos nesse sentido, de também ser feito por tabelionato, por cartórios. Por quê? Porque basta o parecer do Ministério Público. E aí o Ministério Público vai ter que ir lá no cartório. Se ele não vai no cartório, o cartório vai até ele. Isso pode ser feito digitalmente, por processo, de forma eletrônica, como são os processos eletrônicos. Meu Deus do céu, a vara de família, e falando exclusivamente de Santa Maria, que nós temos 2 varas de família e sucessões. E é pouco. É pouco, é muita demanda. Eu não sei como é que os juízes estão sobrecarregados, os servidores estão sobrecarregados. E os advogados, através da oitiva das partes, das reclamações, estão esgotados também. Certo? Essa é a realidade. Mas o que nós precisamos? Claro que se eu tivesse uma varinha de condão ou qualquer... Vamos criar 5 varas de famílias, 5 varas de sucessões, varas especializadas, mas a gente sabe que isso, dentro do contexto do judiciário e do próprio Estado, não é assim que se resolve o problema, né? Então, eu vejo, nesse sentido, a possibilidade de resolver problemas. No cartório, procura advogado, o advogado vai fazer o inventário, e se faz muito inventário. Aliás, os cartórios já estão ficando, inclusive, alguns cartórios já sobrecarregados de inventários. Já não... Por quê? Porque aumentou a procura. Claro, aumentou a procura, e essa está sendo a solução.
Queres ver a questão, lembra da ata notarial, que nós não tínhamos, que é hoje Muito não, a partir útil de hoje, 2015, com o Código de Processo, começou a vigorar em 2016, em que eu evito muitas demandas que nós chamávamos, que hoje é tutela provisória de urgência cautelar, que eram as medidas cautelares antecipadas. Quanta vistoria, eu não preciso de processo judicial, eu procuro o cartório, faço uma ata notarial e com essa ata notarial eu resolvo muitas questões para vistorias, para questões que são, às vezes, difamatórias ou injuriosas na internet, através do Facebook. O próprio celular, né, pessoal? O próprio celular, então essa é a solução. Né? Então nós temos que buscar retificações de registro de nascimento, não tem outra saída, eu não vejo, né, dentro desse contexto. E começando na academia, né? Exato. Essa matemática, poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando. Lamentavelmente não temos mais tempo. Eu queria te agradecer a presença aqui, Fernando. Tá bom. Nosso ex-professor aqui, as portas sempre abertas do programa, da instituição. Um grande abraço para o amigo. Eu estou sempre à disposição, fico extremamente lisonjeado de participar desse programa aqui da UFN, junto com o meu querido colega, né, Cristiano Becker Isaia. Obrigado. Nós que agradecemos e agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.